Sim. Já. Beleza, então voltei a gravar. Onde foi que paramos? Aqui mesmo, né? Qual foi a última coisa que vocês lembram de ter ouvido eu falar? Eu estava explicando por que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 dava 3L ao quadrado sobre 4, certo? Sim. Tá. Então, a gente tem uma subtração de frações com denominadores diferentes. O que é que a gente precisa fazer primeiro? Tirar o MMC. Só que o MMC entre 1 e 4 é o produto de 1 por 4. Que dá quanto? 4. Então, eu vou trocar cada uma das frações anteriores por uma nova. Só que agora o denominador de todo mundo tem que ser 4, certo? Então, por exemplo, a gente tinha aqui um número inteiro, L ao quadrado. L ao quadrado é a mesma coisa que L ao quadrado dividido por 1. Dessa forma, o denominador antes era 1 e agora eu quero que seja 4. Eu multipliquei o denominador por quem? Por quanto? Era 1, agora é 4. Eu multipliquei o denominador por quanto? 4. Por 4. Só que se eu quero manter o valor da minha fração, se eu faço essa operação embaixo, eu sou obrigada a fazer em cima também. Ô, professora, se tiver... Qual é o meu nome que tá aí? Se tiver iPhone aí. Tá, Matheus Cauã? Então tá de boa. Então, se eu faço uma operação embaixo, para não alterar o valor da minha fração, eu tenho que fazer em cima também. Então, se eu multipliquei embaixo por 4, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, o que antes era L ao quadrado, agora tem que ser 4 vezes L ao quadrado. Tudo bem? Repetir a operação, que é de subtração, como estava antes. E agora, a gente vai trocar a outra fração lá por uma nova, com o denominador 4. Só que perceba, antes, a próxima fração que eu tenho que subtrair é L ao quadrado sobre 4, certo? Ou seja, o denominador já está exatamente como eu quero. Então, eu não mudo nada, né? Se eu não mudo o denominador, eu também não mudo o numerador. Tudo bem? Uhum. Então, eu repito a última fração. L ao quadrado. Beleza. Eu troquei a fração anterior, todas as anteriores, por novas, com um novo denominador. E agora o denominador de todo mundo está igual. O que é que eu posso fazer? Como é que eu faço aí nessa operação de subtração com denominadores iguais? E aí, gente? Nono ano. Nono ano, vocês estão dormindo, nono ano. Subtração de frações com denominadores iguais, gente. O que é que a gente faz? Elimina os denominadores e resolve como se fosse uma conta normal. Isso daí é para equação. A gente agora está só fazendo uma soma simples. A gente repete o denominador e opera os numeradores. Certo? Certo, gente? Certo, bro. Mas certo porque entendeu ou certo só para eu avançar e não continuar perguntando? Depende. Bem, mas tá. Deixa eu terminar. Aí, vamos lá. Novamente, gente. A gente tem uma operação de subtração de duas frações. É só subtração, gente. Não é equação que a gente está trabalhando aqui, não. A gente está trabalhando com soma e subtração de frações simples. Antes, a gente tinha
Antes a gente tinha um número inteiro, e desse número inteiro eu tirava uma parte dele. Só que a gente não pode fazer isso do jeito que está. A gente tem que transformar todo mundo em frações com a mesma parte, divididas no mesmo tamanho, para poder comparar e fazer a subtração, certo? Foi por isso que eu tirei uma MC e troquei cada uma dessas duas frações por novas, só que agora todo mundo tem o mesmo denominador, certo? Ou seja, antes eu tinha L ao quadrado, agora eu troquei por 4L ao quadrado dividido por 4. Certo? 4L ao quadrado dividido por 4 é exatamente a mesma coisa que L ao quadrado. Certo? Certo, Ana? Sim. E a outra fração, aí repetir o sinal de subtração, ó, o mesmo sinal de subtração que estava aqui, veio para cá. E agora eu ia trocar a segunda fração por uma nova, só que com denominador 4. Mas perceba, a segunda fração já é uma fração com denominador 4. Então, eu não preciso mudar ela, eu só repito. Agora sim, a gente está subtraindo duas coisas que estão divididas em partes iguais. Agora sim, eu posso fazer a minha operação direta. Só que antes, eu repito o denominador e faço o que a operação manda com os numeradores. Por isso que eu repeti esse 4 aqui, e agora a gente vai fazer a operação lá com os numeradores. Então, eu vou ter 4L ao quadrado menos L ao quadrado dá quanto? Quatro L ao quadrado menos L ao quadrado. Repete aí que tá cortando, minha internet tá muito ruim. Tudo bem. Eu perguntei quanto equivale 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Quatro L? Como é que a Ou só- gente pode Ou só pensar? 4? Não, Vai ser é 4. 4L ao quadrado menos L ao quadrado. O que é que a gente pode imaginar? Suponha, o L, as letras, gente, as letras são para representar coisas físicas. Mas, na verdade, ela serve para generalizar. Esse L ao quadrado poderia ser qualquer coisa. Você pode imaginar que poderia ser garrafas de água, poderia ser laranja, maçã, poderia ser qualquer coisa. Então, por exemplo, se você pensa que L ao quadrado são maçãs, então 4 maçãs menos uma maçã dá quantas maçãs? Tu tinha 4 maçãs, tu deu uma maçã para teu irmão, sei lá, tua mãe, teu pai. Ficou com quantas maçãs? 3. Fiquei com 3 maçãs. Lembrando, maçãs é L ao quadrado. Então, é por isso que o nosso A ficou desse jeito aqui, ó, galera. Prof. Oi. Repete aí, porque não fecha aí e eu preciso sair e voltar e esqueci. Conseguiu pegar até a parte em que a gente dividiu em partes iguais aqui, tirou uma MC e trocou as frações por frações equivalentes. Sim ou não? Sim. Então, já que agora a gente tem uma subtração de frações com o mesmo denominador, a gente repete o denominador e faz o que a operação manda com os numeradores. Então, 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado. Eu recomendo fortemente que vocês revisem isso daqui, porque isso daqui é conteúdo de 8º ano, viu? Eu fiz isso daqui, ó, no início do ano com a turma do 8º ano. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui não era nem para fazer, era só para dizer aqui, ó, segue do teorema de Pitágoras que A vale 3 sobre 3L
Raiz de 3 vezes L sobre 2. Mas eu resolvi fazer o passo a passo com vocês. Mas isso daqui já era para vocês estarem fazendo direto, viu? Então, eu recomendo fortemente que vocês estudem isso daqui. Deixa eu diminuir a tela um pouquinho para subir. Então, perceba, deixa eu voltar aqui para o meu azul. A gente sabe que A ao quadrado é igual a 3 vezes L ao quadrado dividido por 4. Só que eu não quero saber quanto é a potência de A ao quadrado, eu quero saber A puro. O que é que eu faço? O que é que a gente tem feito para acabar com essa potência? O que é que eu faço, gente, para acabar com essa potência? Raiz? Eu passo raiz. Então, eu vou passar a raiz quadrada exatamente dos dois lados da equação. Dessa forma, a raiz se cancela com o expoente e sobra apenas o A. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Está bem sincronizada a minha voz com o que eu estou escrevendo? Às vezes o negócio que você está escrevendo só depois, mas tá certo. Tudo bem. Agora, do outro lado, a gente tem raiz. E dentro da raiz, a gente tem uma fração. E no numerador da fração, a gente tem um produto. Como é que a gente pode separar isso? Agora vai entrar a propriedade de radical, viu? Deixa eu escrever aqui no cantinho de vermelho, de verde. A gente sabe que raiz de A dividido por B é a mesma coisa que raiz de A dividido por raiz de B. Certo? Da mesma forma, raiz de C vezes D é a mesma coisa que raiz de C vezes raiz de D. Certo? Certo? Por que é que eu estou fazendo isso? Porque, novamente, aqui dentro da minha raiz, ó, tem uma fração e aqui no numerador a gente tem um produto, certo? Então, a gente vai precisar separar essa raiz aqui em algumas partes. Como é que vai ficar? Então, primeiro eu vou separar a raiz da fração, certo? Raiz de fração é fração das raízes. Certo? Certo, gente? Eu preciso que vocês confirmem comigo. Certo. Pronto. Agora que eu separei a raiz da fração, eu vou separar a raiz desse produto aqui dentro. Adriele, o que eu fiz foi, primeiramente, separar a raiz dessa fração aqui, ó. A raiz dessa fração virou fração das raízes. Aí, agora, eu vou separar a raiz desse produto. Eu estou falando muito alto? Não, tá de boa. Um pouquinho demais. Tá. Então, a raiz do produto, a gente vai precisar usar essa propriedade aqui de baixo e separar num produto de raízes. Então, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado. Isso aqui dividido por raiz de 4. Mas, quanto é raiz de 4? 4 é um quadrado perfeito. Quanto é raiz de 2? Exatamente. Então, a altura do nosso triângulo vale quanto? Observação no que está acontecendo aqui, ó. A gente tem raiz quadrada de L ao quadrado. O índice da raiz é exatamente igual ao expoente do radicando. O que é que a gente pode fazer? Cancela, né? Essa raiz é cancelada com esse expoente aqui. Então, sobra só raiz de 3 vezes L dividido por 2. Então, essa daí é a altura do nosso triângulo, certo?
certo? Por favor, se vocês não quiserem reassistir a aula inteira para poder chegar nessa parte, E agora faz o quê, Bruno? tirem print, que a gente vai reescrever como é o nosso triângulo com a medida certinha de cada lado agora. Tirem print aí Beleza. rapidinho, enquanto eu bebo água. É importante se hidratar, a gente está muito quente, bebam água. Dá qual é o nome desse assunto mesmo? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Valeu. Especificamente, relações trigonométricas dos ângulos notáveis. Beleza? Vou subir a tela, viu? Ai, que estranho. Bom, deixa eu só reescrever como é o triângulo. Vou mandar no grupo, Daniel. Então, como é que está o meu triângulo? Está um negócio desse jeito aqui, ó. A minha hipotenusa mede L, a minha base mede L dividido por 2, e a altura foi esse cara novo que a gente descobriu aí, que vale raiz de 3 sobre 2 vezes L. Aí, aqui embaixo, a gente tem o nosso ângulo de 90 graus. Aqui, o de 60. E aqui em cima, o de 30. O que eu desenhei aqui embaixo é exatamente esse triângulo daqui, só que agora com a medida do lado A. Tudo bem? Pronto. Beleza. Agora a gente já tem todos os lados do triângulo em função desse L aí, que a gente já vai ver que não importa de nada pra gente, porque ele vai desaparecer na ponta. Mas vai desaparecer de uma maneira muito sutil e muito natural. Tá bom? A gente não vai fazer mágica nenhuma. Certo? Certo. Beleza. Então, ó, tá vendo, gente? A voz de Lara e de Bianca idêntica. Eu só soube que era Bianca porque acendeu o nome dela aqui, ó. Mas, enfim. Meu Deus. De hoje que eu tô falando. Pois é, e tava aparecendo aqui que era Lara. Então, problema do Zoom, não é problema meu. Mas vamos lá. Olha só, perceba. Agora a gente tem o nosso triângulo. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. Meu ângulo reto de 90 graus está aqui embaixo. Aí a gente tem esse ângulo de 60 e esse ângulo lá em cima de 30. Pergunta: quem é a hipotenusa? O L? Hipotenusa. Eita. A nossa hipotenusa é esse lado que mede É o L, né? É. Isso, exatamente. Agora, a gente já sabe identificar quem são cateto oposto e adjacente, tanto de 30 quanto de 60, certo? Certo. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, calcular quem é o seno de 30 graus. O seno é caracterizado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas, nesse caso, quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? L sobre 2. É o L sobre 2. E aí a gente tem isso dividido pela hipotenusa, que mede quanto? L. 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 Beleza? E como é que resolve isso? Pronto. Fiquei confusa Então, também agora. perceba, ó. A gente tem uma fração com um traço menorzinho lá em cima e uma outra fração, que é a fração para valer, com esse tração aqui, certo? Sim. O nosso Certo. numerador da fração, como vocês mesmos disseram, vale L sobre 2, certo? Sim. Para trabalhar com fração Certo. de fração, a gente repete o numerador, que é o L sobre 2, e multiplica pelo inverso do denominador. Se o nosso denominador vale L, o inverso de L, quanto é que vale? Ó, L
é a mesma coisa que L dividido por 1, certo? Quando a Sim. gente quer inverter uma fração, a gente troca numerador e denominador de lugar. Se eu quero inverter L, como é que vai Fica ficar? 1 sobre L. 1 sobre L, muito bem. Agora perceba, multiplicação de fração. A gente não precisa se importar com o MMC, pode multiplicar direto. Uhum. Mas observe, a gente tem esse L multiplicando aqui em cima e exatamente o mesmo L dividindo aqui embaixo. Olha que delícia. O que é que a gente pode fazer? Repetir? A gente pode cortar eles dois. Por quê? É a mesma coisa que eu tivesse isso daqui, ó. 2 dividido por 3 vezes 1 dividido por 2, certo? Se L valesse 2, seria isso daí, certo? Sim. Mas perceba, se a gente operar aí o produto das frações, como é que ia ficar? Numerador vezes numerador, dá 2. Denominador vezes denominador, que dá quanto? 6. A gente pode simplificar essa fração por 2, certo? Ou seja, dividir em cima, dividir embaixo por 2. Divide embaixo. Quanto é que dá isso? Dá 1 sobre Vai 3. dar 1 sobre 3. É. Mas isso é a mesma coisa que, ao invés de eu fazer essa conta toda, eu chegar aqui em cima e cancelar esse 2 que está multiplicando aqui em cima com esse 2 que está multiplicando aqui embaixo. Sobrou só um 1 no numerador, olha ele aqui, e o 3 no numerador, olha ele aqui. E acabou? Acabou. Ou seja, Glória isso a daqui Deus. embaixo foi só um exemplo. Então, o que é que eu posso fazer com esse L que está multiplicando tanto aqui em cima quanto aqui embaixo? Corta, corta, né? Ele está multiplicando tanto aqui em cima da minha fração quanto aqui embaixo. Eu posso simplificar ele. Isso é chamada de lei do cancelamento. Se a gente está trabalhando com frações, assim, ó. Se a gente tem A vezes B dividido por A vezes C, isso é a mesma coisa que eu cortar. A aqui em cima com A aqui embaixo, sobra só B sobre C. Certo? Então, deixa eu escrever direitinho, para não parecer que foi roubado, tá bom? Viu? Tá. Então, repetindo o que a gente estava fazendo, a gente tem uma fração de fração. Quando isso acontece, a gente repete o nosso numerador, que nesse caso vale L sobre 2, e multiplica pelo inverso do denominador. Se o denominador vale L, o inverso de L é 1 sobre L. Se a gente operar esse produto aí, como é produto de fração, a gente não precisa tirar o MMC, basta fazer produto direto. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Dessa forma, vai ficar o seguinte. 1 vezes L, cá em cima. Opa, vai ficar 1 vezes L lá em cima, certo? E aqui embaixo, 2 vezes L. Aí a gente vai usar esse caso aqui, ó. Se a gente tem um L multiplicando aqui em cima e um L multiplicando aqui embaixo, pela lei do cancelamento, a gente faz corta, corta, sobre 2. Então, isso significa que, para eu saber o seno de 30 graus, eu não preciso saber quanto vale o cateto oposto, nem hipotenusa, nem nada do triângulo. Ele vai ter um valor fixo de 1 sobre 2. Não importa o tamanho do seu triângulo, gente. Sempre, 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 o seno de 30 graus vale isso daí, 1 sobre 2.
Perceberam? A gente começou parecendo que ia depender do tamanho do lado do triângulo, e quando a gente fez as simplificações aqui embaixo, a gente viu que não precisa saber do tamanho, não. Ele sempre vai valer isso daqui, certo? Certo. Então, seno de 30 graus superado. Vamos achar agora o cosseno. Então, cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente a 30 graus, dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui, qual é a medida do cateto adjacente? Raiz de 3 sobre 2 vezes L, alguma coisa assim. Exatamente. É esse negócio todo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes L. Esse é o nosso numerador. Então, deixa eu escrever só um pouquinho mais para baixo. Então, no Gabriel, como fica escrito aqui? O seno de 30 considerado. Vamos fazer agora o cosseno de 30 graus. Gente, a gente só tem 10 minutos. Cosseno de 30 graus. Isso daqui é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu acho que foi Lara quem falou comigo, disse, o cateto adjacente é justamente o lado que está ajudando a formar o meu ângulo de 30 graus. É esse que tem essa medida aqui, ó. Então, o nosso numerador é esse cara inteiro aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 Aí repete tudo. Vezes L. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se você olhar A a hipotenusa figura, vale L. a hipotenusa vale L. E o cateto adjacente é esse cara que ajuda a formar o ângulo de 30 graus. Eu estou repetindo porque eu ouvi alguém dizer, Pro, repete tudo. E foi isso que eu estou fazendo. Então, Ah, tá. o nosso numerador é o cateto adjacente, que, como Lara constatou aí, é esse cara aqui, ó, que mede essa coisa feia aqui. Então, esse é o nosso numerador. O denominador é a hipotenusa, que a gente já viu que vale L. Novamente, a gente tem uma fração de fração. O que é que a gente precisa fazer? Repete todo o numerador, que é esse cara feio aqui, e multiplica isso pelo inverso do denominador. É a mesma coisa do caso de cima. Se o denominador vale L, o inverso de L é 1 sobre L. Deixa eu ver aqui. 1 sobre L. Pronto. E agora a gente novamente tem produto de fração. A gente não precisa tirar MMC, basta fazer direção. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, o nosso numerador é isso daqui, são esses caras aqui, ó. Raiz de 3 vezes L e 1. A gente vai multiplicar isso tudo. Vai ficar, então, raiz de 3 vezes 1 vezes L, certo? Certo. Sim. E embaixo vai ficar 2 vezes L, certo? Certo. Mesma coisa do caso de cima. A gente tem L multiplicando no numerador e L multiplicando no denominador. Corta, corta. Coisa linda. Beleza? Uhum. Qualquer coisa vezes 1 dá essa própria coisa. Então, no Então fim fica da... raiz de 3 sobre 2? Sim. Exatamente. Então, cosseno de 30 graus vale raiz de 3. E é obrigatório sempre cortar o L, tipo, agora que repetiu. É, né? Porque ele está multiplicando tanto em cima quanto embaixo, então a gente sempre tende a simplificar nossa fração. Entendi. E é justamente por isso que a gente sabe, então, que para saber
o valor de seno, cosseno e tangente desses ângulos, eles não dependem do tamanho do lado do triângulo. Vai ser fixo sempre. Beleza? Então, Ok. não importa se eu tenho um triângulozinho desse tamanho aqui, com aqui medindo 30. Ou um triângulo desse tamanho aqui, com esse ângulo também. Com esse ângulo também medindo 30. O que importa é que o cosseno de 30 aqui é exatamente a mesma coisa que o cosseno de 30 aqui. Não importa o tamanho do triângulo. O valor é fixo. Beleza? Beleza. Seno e cosseno superados, vamos partir agora para a tangente. Agora vai dar um pouquinho mais de cálculo, porque, né, a gente vai ter fração de fração. Mais cálculo que isso? Vai. Mas esses daqui foram simples. Ai, meu Deus. Agora a gente vai para a tangente. Olha, ainda bem que isso daqui está gravado, porque se surgir dúvida, gente, vocês podem reassistir quantas vezes forem necessárias. E se a dúvida persistir, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que a gente abre uma sala aqui no final de semana, se eu estiver livre, beleza? E a gente faz vários exercícios. Beleza. Tangente de 30 graus. Tangente de qualquer coisa, a gente sabe que é sempre cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Uhum. A gente já sabe quanto vale cateto oposto. Vale quanto? L sobre 2. L sobre 2. E o cateto adjacente? Tem Raiz de aquela coisa 3 feia lá, né? Raiz de sobre 3 2 vezes L. sobre 2 vezes L. Fração de fração, só que agora as duas frações estão evidentes. Eu acho que eu risquei o quadro aí sem querer. Ah, Foi nem mal. não dá nem. Eu acho que você riscou e apagou. Apareceu seu nome aqui mesmo, mas já não tá mais aqui, não. Foi mal. Tudo bem. Acontece mesmo. Então, a gente tem fração de fração. E as duas frações agora estão completamente aparentes. Não tem como errar. A fração do numerador, quem é? O que pra? Eu tô dizendo que Também a não gente... entendi a pergunta. Fração de fração. E as duas frações agora estão bem evidentes. Tanto a fração do numerador quanto a fração do denominador. Sim. Quanto é que vale a fração do numerador? É o cateto oposto. É o L sobre 2, certo? Sim. L sobre 2. E agora a gente precisa multiplicar pelo inverso Do da denominador. fração do denominador. A fração do denominador é raiz de 3L dividido por 2. Dividido por 2. O inverso disso é quem, então? 2 dividido por raiz de 3L? 2 dividido por raiz de 3L. Perfeito. Que E agora, conta como é que ficou a nossa conta? Vamos ver aqui pro ladinho. Agora a gente vai ter isso daqui, ó. Produto. A gente não precisa se preocupar com MMC dos denominadores, basta fazer o produto direto. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ficar 2 vezes L lá em cima, certo? vezes E aqui, L. Isso. E aqui embaixo vai ficar Certo. 2 vezes... Raiz de 3 vezes 2 vezes raiz de L. 3. Ótimo. Eu peguei o Raiz de 2 e 3 joguei vezes logo L. na frente do raiz de 3. Então, vai ficar vezes L aqui. Beleza? Tá faltando L. Ah, botou. Quais são as simplificações que a gente pode fazer do denominador com o numerador? Cortar os dois L's. Eu posso cortar os dois L's. Tem mais alguém que eu posso simplificar? O 2? O A 2. raiz. O 2. Ah, o 2. O 2, ele aparece numa multiplicação. Duas vezes. Tanto lá em cima quanto cá embaixo. Quanto embaixo. Sim. Exatamente. Então, lá em cima eu cortei todo mundo, certo? E só sobrou raiz de 3. A raiz de 3. Se eu cortei todo mundo lá em cima, a gente disse que ficou apenas o número 1 lá em cima. E aqui embaixo ficou só a raiz de 3, certo?
Tan, tan, tan. Temos agora uma raiz no nosso denominador. Isso pode acontecer? Não. Não. Acho que Então, a gente não. precisa só racionalizar e acabou a conta. Ué, Porque assim, ó, a gente quase já chegou no final da conta. A gente constatou, mas você não falou que ia ser maior que a outra? mas Mas é, porque, Bia. mas Tem que é porque racionalizar. a gente a precisa raiz. racionalizar agora, exatamente. Meu Deus. Em Ok. compensação, gente, fiquem tranquilos que isso é a única conta que a gente vai fazer aqui. Quando a gente for trabalhar com as questões mesmo, vocês não vão precisar fazer essa conta toda, vocês já Porque podem vai ter usar tabela, né? a tabela direto, Entendi. Ah, entendi. beleza? Sim. Então, vamos racionalizar rapidinho, até para acabar a nossa aula, que falta menos de um minuto. Ai, meu Deus. Tá. Tudo bem. Se eu quero racionalizar, e eu quero sumir com esse denominador raiz de 3 aí, basta multiplicar a mesma raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Meu Deus, vai fechar a sala qualquer Sobre raiz. Sim. aí. Falta quanto tempo pra fechar a sala? Não. Menos de um Menos de minuto. um minuto. Então, vai ficar aqui em cima. A raiz de 3 e cá embaixo vai ficar quem? 3, porque essa raiz vai embora com essa e sobra só o 3 aqui embaixo. Então, isso é a nossa tangente de 30 graus. Raiz de 3 sobre 3. Essa seria uma péssima hora para dizer